Olá! Você já percebeu o quão inconstante tem estado o mundo nestes últimos anos? Notou o quanto os problemas externos, os problemas lá de fora, têm nos afetado? O seu celular, o preço da gasolina, os empregos na sua cidade, a política de nosso país. Tudo isso está sendo afetado por uma conexão global em excesso, e também, hoje em 2025, afetado por uma guerra que talvez você nem saiba que está acontecendo. Mas ela está, e talvez seja a mais importante do século. A guerra comercial entre China e Estados Unidos. Só que aqui não estamos falando apenas de taxas ou impostos sobre produtos. Estamos falando de poder. De hegemonia. De uma batalha silenciosa, que pode definir quem vai mandar no mundo nas próximas décadas, e como isso vai afetar diretamente a sua vida. Este é o canal Fronteiras Abertas. Um canal dedicado para a compreensão deste mundo atual. Se este conteúdo agregar algum valor para você, então curta e se inscreva. Agradeço demais o seu apoio. Então vamos ao que interessa. Em 2018, Donald Trump, ainda no seu primeiro mandato à frente da Casa Branca, iniciou uma escalada de tarifas contra produtos chineses. Mas qual o objetivo? Reduzir o déficit comercial americano e proteger a sua indústria nacional. Hoje, em 2025, a guerra comercial se intensificou e se estabeleceu de forma evidente. Ela está nos chips, nos dados, na energia, no comércio digital, na inteligência artificial, e afeta todos os países, direta ou indiretamente. Assim como foi na Guerra Fria, o campo de batalha desta guerra não está em trincheiras ou em portos. Ou pelo menos, não ainda. Mas se reflete em disputas por supremacia comercial, tecnológica e bélica. A guerra comercial entre China e Estados Unidos começou como um embate tarifário, mas hoje já transformou a arquitetura do comércio internacional. As consequências não se restringem às duas potências. Elas afetam cadeias produtivas inteiras, reorganizam alianças e empurram os demais países para o escolherem um lado. Ao longo dos últimos anos, os Estados Unidos têm usado tarifas e sanções como armas geoeconômicas, aplicando restrições não só sobre bens industriais e agrícolas, mas especialmente sobre tecnologia de ponta, como em semicondutores, chips avançados, softwares de inteligência artificial e até plataformas de nuvem. A pressão americana sobre seus aliados levou esses países a limitarem suas exportações de componentes críticos para empresas chinesas. Isso impactou, diretamente, companhias como Huawei, SMIC, BYD e até startups de inteligência artificial, que dependem de chips da NVIDIA ou da ASML, que são pilares da indústria de semicondutores. Em resposta, a China vem buscando acelerar sua autossuficiência tecnológica. Programas estatais como Made in China 2025 e o Plano Quinquenal passaram a priorizar inovação nacional, pesquisa científica e independência digital. Mas isso tem um custo alto, e gera desconfiança entre seus parceiros comerciais. Nos últimos anos, o que se vê é um fenômeno curioso. A China continua sendo uma potência exportadora, mas está sendo gradualmente isolada de setores estratégicos. E não por incompetência, mas por cerco diplomático. Empresas ocidentais estão diversificando sua produção, migrando parte das fábricas para o Sudeste Asiático. Um movimento chamado de China mais um. Países como Vietnã, Índia, Indonésia e Malásia têm se tornado novos polos industriais justamente para evitar depender demais do mercado chinês. Além disso, grandes acordos comerciais e tecnológicos, como o IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, estabelecido em maio de 2022 e liderado pelos Estados Unidos, têm deixado a China de fora deliberadamente, reforçando o isolamento geopolítico de Pequim. As tarifas americanas também surtiram efeito. Desde 2022, as exportações chinesas, para os Estados Unidos, caíram mais de 18%, enquanto as importações americanas da Índia, México e Vietnã explodiram. Isso gerou um efeito dominó. A China passou a ter estoques excedentes em setores como siderurgia, manufatura e até veículos elétricos, causando desaceleração na sua economia. O tarifaço. Ao assumir a presidência da República pela segunda vez, Donald Trump inicia seu segundo mandato de maneira bastante agitada, se assim podemos dizer. Com recorde no número de ações executivas em um início de mandato. Com um redirecionamento de postura da Casa Branca quanto ao conflito da invasão da Ucrânia, prestando acenos retóricos às narrativas russas e de Vladimir Putin, desgastando as relações com Kiev. Com elevação de tom contra as nações da OTAN e da União Europeia, para que estas deixassem de negligenciar sua própria segurança externa. Ameaças ao Irã, e agora a bola da vez. Uma guerra comercial contra a China. Nesta guerra comercial entre os americanos e os chineses, ou como gosto de chamar, a nova Guerra Fria, aquilo que parecia ser apenas uma atitude predatória e extrema de Trump, tem se mostrado, de maneira surpreendente para muitos, bem diferente daquilo que se imaginava. Quando Trump iniciou uma escalada de ações contra a China em 2018, o mundo viu aquilo como uma jogada impulsiva, típica de sua retórica agressiva de campanha, percepção que se repetiu novamente neste ano. Tarifas pesadas sobre aço, alumínio, tecnologia e uma série de produtos chineses pareciam uma volta às práticas protecionistas do passado, ameaçando o sistema global de comércio construído nas últimas décadas.
A princípio, a crítica internacional foi intensa. Os aliados dos Estados Unidos reclamaram, o mercado reagiu com instabilidade e muitos economistas previram uma catástrofe comercial. Mas o tempo passou. E o cenário revelou nuances surpreendentes, as quais irei detalhar agora. A China do Partido Comunista Chinês. A primeira coisa que a guerra comercial acabou expondo, com este tarifaço norte-americano, foi a vulnerabilidade do cidadão comum chinês, dentro de um sistema centralizado e autoritário, criado pelo Partido Comunista Chinês. Quando os EUA impuseram tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses, o Partido Comunista não suavizou os impactos para sua população. Pelo contrário, intensificou a repressão. Redobrou o controle sobre as empresas e, em alguns casos, piorou a vida de pequenos produtores e comerciantes. A população chinesa, embora muitas vezes pareça distante das decisões geopolíticas tomadas em Pequim e Washington, tem sentido os impactos reais e negativos da guerra tarifária e da escalada de rivalidade com os Estados Unidos. Empresas chinesas que dependem fortemente do comércio com os Estados Unidos viram suas exportações despencarem. Com menos demanda, elas demitiram trabalhadores ou reduziram a carga horária. Com tarifas elevadas sobre produtos americanos, os consumidores chineses viram os preços subirem. As grandes corporações conseguem se adaptar, mas as pequenas e médias empresas chinesas, especialmente aquelas voltadas à exportação, têm sofrido imensamente. Sem capacidade de absorver tarifas ou realocar suas cadeias produtivas rapidamente, muitas fecharam ou mudaram de ramo, o que tem causado perdas de empregos e desestruturação de famílias. E você acha que acabou por aí? Infelizmente não. Como parte, também, de uma guerra tecnológica, empresas americanas de mídia, comunicação e entretenimento foram cada vez mais bloqueadas ou restringidas. A população não possui acesso a inúmeros conteúdos, aplicativos e redes, que são usados no mundo inteiro. Isso contribuiu para uma sensação de isolamento digital e reforçou o controle estatal da informação. A propaganda estatal reagiu com discursos nacionalistas, tentando blindar o governo de culpa. A retórica do governo, sobre autossuficiência e resistência ao cerco do Ocidente, fortaleceu o nacionalismo entre alguns, mas também gerou um clima de polarização. Essa reação popular, embora silenciosa, mas perceptível nas redes sociais censuradas, nos protestos pontuais e na imigração de talentos, mostrou que a população começou a perceber o quanto o governo chinês dependia da benevolência do mercado americano, mesmo depois de décadas falando em autossuficiência. Afinal, como um país majoritariamente exportador, que depende fortemente de sua exportação, pode compensar a substituição do maior mercado consumidor do planeta? O dos Estados Unidos. Este é o dilema atual chinês. O tarifaço como estratégia de força. O grande ponto que muita gente ignorou é que Trump, apesar da retórica, está jogando xadrez com cartas pouco convencionais. Ele sabe que os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo, e que a China, apesar do crescimento vertiginoso, ainda é extremamente dependente da demanda americana para manter suas fábricas girando e sua economia de pé. A imposição das tarifas, ao invés de um fim em si, serviu como alavanca de negociação. Fez aliados repensarem suas posições. Países da União Europeia, Japão e até o Brasil começaram a repensar suas relações com a China, percebendo que os Estados Unidos estavam dispostos a pagar o preço, para frear práticas consideradas desleais de Pequim, como subsídios estatais e espionagem industrial. O Brasil vive um dilema geopolítico. Continuar priorizando a China, como sua maior parceira comercial. Ou, se alinhar mais fortemente aos Estados Unidos e Europa em nome da sua segurança estratégica. De fato, não é uma decisão simples, mas tem se mostrado cada vez mais urgente. Em 2025, a China ainda lidera como destino das exportações brasileiras, comprando nossa soja, minério e carne. Além disso, o Brasil tem sido pressionado por ambos os lados. Os americanos pedem vigilância contra espionagem e influência digital chinesa. A China pede fidelidade nos acordos bilaterais e comerciais. Na teoria, talvez seja benéfico para o Brasil buscar manter uma posição de equilíbrio. Mas esse jogo de cintura está cada vez mais difícil. Por outro lado, isso representa uma oportunidade. O Brasil pode se tornar um intermediário diplomático e comercial entre os blocos, fortalecendo sua posição no sul global e internacionalmente. Ou, lamentavelmente, permanecer na rota atual, de alinhamento mais evidente com os blocos anti-ocidentais, enfraquecendo a tradição de neutralidade que marcou a diplomacia brasileira por décadas. Ok, mas, o que tudo isso tem a ver com a sua e a minha vida? Muito mais do que parece. Com os bloqueios e sanções, o preço de vários produtos subiu. Celulares, computadores, carros elétricos e até alimentos. A oscilação do dólar e a instabilidade nas bolsas de valores afetam diretamente o preço do combustível, o custo das importações e até a inflação dos alimentos no Brasil. Além disso, o cenário de insegurança internacional acaba influenciando decisões políticas, investimentos e o próprio mercado de trabalho brasileiro.
Ou seja, mesmo sem um míssil ser lançado, essa guerra comercial está transformando o seu cotidiano. Conclusão. A guerra comercial entre China e Estados Unidos é a batalha silenciosa mais importante da nossa era. Ela está moldando o mundo, redefinindo alianças e provocando uma corrida tecnológica que vai afetar como vivemos, estudamos, trabalhamos e consumimos. O Brasil, com sua posição geográfica estratégica, seus recursos naturais e sua diplomacia ativa, pode sim vir a se tornar uma importante peça nesse novo cenário global. Contudo, como manter uma postura diplomática ativa e de importância, se ainda nem resolvemos nossos problemas internos? Aparentemente, essa não é uma dúvida que será sanada tão cedo. Você não acha? Chegamos ao fim deste vídeo, o primeiro vídeo do canal Fronteiras Abertas. Se este humilde conteúdo agregou algum valor a você, então curta, se inscreva e me responda nos comentários o seguinte: a longo prazo, quem irá se consagrar como vitorioso nesta guerra, americanos ou chineses? E outra: você acredita que o Brasil pode, verdadeiramente, assumir um papel fundamental nesta nova Guerra Fria? E por quê? Estou ansioso para saber o que você pensa a respeito. Te aguardo para nosso próximo encontro, aqui, no Fronteiras Abertas. Até mais!